do Evangelho de Mateus, capítulo 16, dos versículos 13 ao 20. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Pois bem, nós estamos nessa região de Cesareia de Filipe, uma região mais ao norte de Israel, onde tinha o palácio de Filipe, filho de Herodes. Era um lugar de idolatria, muito próximo já da região dos pagãos. Então Jesus faz essa pergunta neste lugar aos seus discípulos, querendo saber o que as pessoas estavam achando dele, da sua pessoa, que tipo de homem é Jesus. Que a expressão filho de homem é usado em hebraico para dizer o homem. Então, que tipo de homem é Jesus? O que as pessoas acham do homem Jesus? Então, os discípulos trazem essas respostas. Uns dizem que é João Batista, outro que é Elias, outros ainda que é Jeremias, profetas grandes na história de Israel. E certamente Jesus tinha alguma semelhança nas suas atitudes, na sua ação com estes homens grandes da história, como disse. E Jesus se contenta mais ou menos com essas respostas, já é alguma coisa, mas ainda não é suficiente. Então faz uma pergunta para aqueles que estão com ele no dia a dia, para aqueles que ele mesmo chamou para depois ser os anunciadores do reino de Deus. E pergunta: quem sou eu para vocês? Quem sou eu para vocês? Que tipo de homem sou eu para vocês? Que valor eu tenho para vocês? E podia ser também uma pergunta que o Fernando Armelini, um biblista italiano, diz: por quem vocês estão apaixonados? Pela imagem do homem poderoso, como Filipe, por exemplo? Ou pelo Filho do Homem? Então Pedro, como síntese de toda a comunidade dos discípulos, responde corretamente. Compreendeu que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. E crer significa compreender quem é e unir a própria vida à vida daquele ao qual nós cremos, ou em quem nós cremos. Apaixonar-se por Jesus é diferente de se apaixonar por outra pessoa. Não se chega a apaixonar-se pelo raciocínio humano, pelas paixões humanas, mas pela revelação da grandeza de Deus. Só Deus faz a gente se apaixonar por um homem como Jesus. Pedro conhece a identidade de Jesus e Jesus declara a identidade de Simão, o filho de Jonas. Jesus muda o nome de Simão para Pedro e como pedra onde será construída a igreja. Claro que a pedra não é Pedro. A pedra em si é a rocha firme, é Jesus Cristo. Como nós temos em algumas passagens aqui da carta aos Efésios, diz assim: portanto, não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce.
Depois, a primeira carta de Pedro diz assim: achegando-vos a ele a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa por Deus, vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual. E depois, na primeira carta aos Coríntios, diz assim: ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, Pedro não é a pedra em si, mas é a primeira pedra dessa comunidade. E quem professa a fé de Pedro, reconhece Jesus como Filho de Deus, construirá a sua vida sobre a rocha que é Cristo, e nenhum terremoto destruirá a sua casa. E Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O inferno como símbolo de todo o reino de morte, né? E quem protege o inferno, que protege as suas portas, esse reino de morte que protege as suas portas contra a igreja, né? Contra o evangelho. Reino de mortes, por exemplo, nos nossos dias, como a corrupção moral, política, religiosa, né? Como a mentira, a fake news, a violência, o tráfico de armas, de drogas, as guerras, né? Atitudes desumanas, como encontramos nos noticiários, e tantas outras situações que representam esse reino de morte, os infernos, que parece ser tão poderoso que ninguém consegue vencer, né? E quem tenta atacar esse reino de morte sempre parece levar a pior. E parece que ninguém conseguirá arrombar essas portas. E é verdade, se a gente tentar arrombá-las com as mesmas armas desse reino. Mas se enfrentamos confiando apenas naquela fraqueza humana, mas que é a palavra do Evangelho, Jesus diz que nenhuma porta resistirá. É um convite a confiar na força do Evangelho anunciado. Caso contrário, o reino dos mortos continuará a triunfar. E Jesus faz duas promessas a Pedro, né? São duas imagens simbólicas, né, da cultura rabínica. As chaves, a primeira imagem, né, a chave significa entregar a chave a alguém, significa entregar a administração, né, da casa àquela pessoa, ou também a decisão de quem vai entrar ou não na casa. Então, os rabinos diziam que possuíam as chaves da Torá, né? Eles conheciam as Escrituras, interpretavam as Escrituras, então tudo dependia das suas sentenças. Eles declaravam quem era justo ou quem era injusto, quem era santo ou quem não era, quem era santo ou quem era pecador. E Jesus critica essa postura deles e diz assim: vós tendes as chaves da sabedoria e não deixa nem ninguém entrar e nem vocês mesmos entram. E quando Jesus entrega, né, as chaves a Pedro, né, a palavra-chave em hebraico significa abrir, né, escancarar. Então Pedro deve escancarar para todos as portas do conhecimento de Jesus Cristo, do seu Evangelho. Então é necessário passar por esta porta aberta por Pedro, que é a profissão de fé no Filho de Deus. Depois a outra imagem, ligar, desligar, né, é pronunciar um juízo sobre o que é certo ou o que é errado, né, sobre o que é bom e sobre o que é mal. Então Pedro deve assimilar o Evangelho para poder pronunciar essa sentença justa entre o que é bom e o que é mal. Jesus confia essa tarefa à igreja fiel à profissão de Pedro, que adere à proposta de Cristo. Quem aderir à proposta de Cristo pode ser um guia seguro para a vida. Essa é uma tarefa difícil também para nós, porque nós temos que nos configurarmos ao Evangelho de Jesus, aderir às sentenças do Evangelho para podermos proferir sentenças justas, né, sentenças misericordiosas sobre nós mesmos e sobre os outros. Então peçamos ao Senhor que nos ajude com a força da sua palavra, iluminados pelo seu Espírito,
a termos coragem, com a força do Evangelho, para brigarmos contra as portas do inferno, dos reinos de morte.